Sextou, povo lindo, vamos de tarô. Muito bom dia para você que, assim como eu, já fez 1.500 coisas nessa partezinha da manhã. E agora vamos aqui compartilhar um pouquinho do meu conhecimento para ser o mínimo de contribuição possível aí, com base nos meus estudos, nos meus atendimentos, no meu trabalho, mas principalmente com base na minha vivência com tudo isso, no meu processo pessoal, o que deu certo, né? O que dá certo, o que ajuda, o que não ajuda, porque teoricamente tudo é muito fácil, né? A prática de toda a teoria é que é a parte mais difícil, principalmente para nós procrastinadores, autossabotadores. Sim, ai, Michele, você é terapeuta. Sim, eu sou. E eu tenho o meu processo pessoal, né? Eu sou terapeuta porque muito provavelmente no meu clã precisava de alguém que olhasse energeticamente, espiritualmente para tudo isso, e sistemicamente também. Aliás, eu sou Michele Dutra, sou terapeuta energética e sistêmica, e aqui eu compartilho caminhos, direcionamentos para a gente virar algumas chaves para nós e por nós, né? Então existem as coisas que a gente realmente tem que olhar em nós para a gente sair daquele movimento de vítima, que nada dá certo para mim, tudo que eu quero não funciona, tudo que eu desejo para mim não acontece porque eu tenho que pensar em outras coisas, outras pessoas, e dessa forma eu vou me abandonando. E dessa forma eu procrastino a minha própria felicidade, que é o estado natural do ser humano, né? Percebe que a gente pode estar feliz. Claro que existem situações o tempo inteiro. E essas situações são espelhos para nós, onde a gente pode melhorar em nós, né? Ó, confirmou aqui, voou a carta do raio, carta de limpeza e transformação. Então, onde eu tenho que olhar? Né? O que eu tenho que transformar em mim? Onde eu estou sendo egoísta comigo mesmo, dizendo sim o tempo inteiro pro externo, independente se é mãe, se é pai, se é marido, namorado, namorada, filho, e digo o não para mim. O não que eu queria dizer naquele momento, naquela situação, que eu não tive coragem de dizer, para não magoar, para não chatear, para evitar conflito. E dessa forma eu vou me negando, eu vou negando a mim o direito de ser feliz, de ser completa, equilibrada e inteira. Faz sentido para vocês? Vamos de tarô? Tarô dos símbolos sagrados do inconsciente. Eu sou Michele Dutra, sou terapeuta energética e sistêmica. E aqui eu procuro compartilhar, através das cartinhas, caminhos para a gente virar algumas chaves, para a gente mudar positivamente algumas situações que se repetem, que não são positivas, né? Que estão aí para mostrar para nós o que a gente realmente deve olhar, para a gente ter caminhos livres e abertos para tudo aquilo que eu tenho certeza no fundo da minha alma que sim é para mim, sim é meu, sim eu posso, sim eu devo, sim me pertence. Um caminho aberto, né? Um caminho. Claro que obstáculos a gente sempre vai encontrar porque a gente precisa se superar o tempo inteiro, né? Mas um caminho livre realmente. Para quê? Para o que eu quiser. Desculpa, a gente está em cima aqui da mesa radiônica de São Miguel Arcanjo, porque eu tô sem espaço na mesa. Certo? Vou começar a arrumar isso já já. A parte da manhã já foi o cuidar de mim em primeiro lugar. Primeiro o CPF, depois o CNPJ. E aí mais tarde, se eu conseguir, eu abro a live com a mesa. Sejam todos muito bem-vindos, não vou prometer. Então, a primeira carta dessa sexta-feira, caminhos abertos. Caminhos, ou de repente se abrindo, porque a torre veio de novo. Algo está prestes a ruir. Para que eu tenha esse caminho aberto, livre e desimpedido, eu preciso deixar uma estrutura que me aprisiona, uma estrutura
que não tem uma base sólida, uma estrutura que não me permite vivenciar a realidade. Então eu estou preso nessa torre, olhando lá de cima o caminho aberto. Essa torre é exatamente o tanto de não que a gente fala para nós, e cada vez mais a gente se distancia do nosso próprio caminho. Então essa torre deve cair para eu descer dela e caminhar no meu novo caminho livre e desimpedido. Para isso é necessário transformação. Vou trazer logo a outra porque faz super sentido. A transformação de tudo que eu pensei uma vida inteira que eu sou, né? E aqui a gente fala de medos, vergonhas, culpas, óbvio que vem através aí das nossas feridas emocionais, geralmente ativadas lá na nossa primeira infância. A transformação de tudo isso em coragem, em movimento, em ação, que a carta do fogo também fala que é ação, e essas duas aqui está dizendo que a transformação, a transmutação, a limpeza de tudo isso é a chave para eu caminhar nesse caminho novo com bases e estruturas sólidas, não uma torre onde me distancia de tudo, né? Então a gente tem aqui uma transformação e não é no externo, né? Muitas vezes a gente fica esperando que o externo mude, que o externo faça o primeiro movimento, para daí eu tomar uma decisão com base, né? E eu vou tirando de mim a responsabilidade e a culpa, né? A culpa de, por exemplo, finalizar um relacionamento que eu tô vendo que não tá dando mais nada, tá fechando meus caminhos, aquele relacionamento abusivo, agressivo, muitas vezes narcisista, onde eu vou aceitando aquilo, né? Isso só tá na minha vida porque eu digo sim o tempo inteiro para isso. Então, derrubar essa estrutura que me faz viver mais do mesmo, que me faz repetir ciclo após ciclo a mesma história. Por quê? Porque eu preciso olhar em mim isso. Se meus projetos não andam, se eles não crescem, não prosperam, eu preciso olhar em mim. Onde está faltando essa força de ação? Onde está faltando esse movimento de fazer acontecer? Lá na minha energia masculina que eu recebo de quem? Papai. Não interessa se eu gosto, se eu não gosto, se foi presente, se não foi presente. Se eu passo uma vida inteira julgando esse abandono, né? Seja ele físico ou emocional, porque às vezes a gente tem o pai dentro de casa fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente ele não está lá, né? Então, o meu julgamento interno com relação a essa atitude, né, do meu masculino direto, de onde eu recebo essa força, cria barreiras e eu não tenho a força de ação. Né? Se eu não consigo lançar um projeto, não consigo tirar do meu campo mental nem para o papel que é o primeiro movimento que a gente faz, tem uma ideia, bota a ideia no papel, estuda, né, o que é necessário, o que pode, o que deve, né, fazer para esse negócio realmente nascer e ver a luz da vida e crescer e nutrir tudo isso. Eu tenho que olhar a minha energia com relação ao meu feminino, né? O feminino que é a energia do gerar, do criar, do nutrir, do dar a vida, não é isso? Então, a gente está olhando energeticamente movimentos que a gente deve fazer para andar nesse caminho livre e desimpedido, mas a gente entrou aí e acabou entrando também na sistêmica, né? E aqui a gente tem Deus, o Criador, a fonte de tudo que é, Oxalá, Buda, o que você quiser, dizendo sim, vai, escolhe você primeiro. Eu estou abençoando a sua escolha, independente de qual ela seja. Se eu quero vibrar no medo de não conseguir, de não dar certo, o universo diz sim. Se eu resolvo dentro de mim partir para a ação, o universo diz sim.